Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa catequese. Como vocês podem ver, hoje nós estamos fazendo a aula gravada porque, bem, como podem perceber também, não estou exatamente no meu escritório, né? Então, eu decidi fazer essa aula gravada por uma comodidade, né, em relação ao momento. Mas decidi ainda assim fazê-la para que vocês não ficassem sem essa semana. Como começamos a semana passada, eu não queria pausar, né, do absoluto nada, porque eu não estaria em casa, mas me decidi ainda assim gravar a aula, disponibilizá-la para que vocês pudessem assisti-la, né? Então, já adianto que, por mais que semana que vem seja carnaval, teremos aula e teremos ao vivo, estarei em casa, né? Quarta-feira de cinzas, teremos aula ao vivo à noite, né? Geralmente a missa de manhã, caso alguém não consiga participar aqui da nossa catequese à noite, tem decorrência da participação à missa, porque foi à noite por alguma razão. Bem, não tem importância, de qualquer forma estará gravada, né? Mas, muito bem, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja gostando aqui da nossa catequese que começou na semana passada. Semana passada fizemos uma breve introdução, né, ao conceito de doutrina como ensinamento, e um ensinamento que se baseia nas Sagradas Escrituras e na tradição, e delas, né, como que alimenta o seu conteúdo, né, a partir daquilo que nós chamamos, né, na igreja, na teologia católica, de revelação, de dado revelado, né? Então, a revelação é composta pelas Sagradas Escrituras e pela tradição, tá certo? Que funciona como palavras e ações da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, de Cristo, do Evangelho, da pessoa divina que se manifesta a nós. E a doutrina, então, ensina de modo sistemático, né, aqueles conteúdos todos que estão lá, a partir de discussões que vêm ao longo de séculos, né, se desenvolvendo e sendo elaboradas e pensadas e etc. Né? Tem coisas que a igreja de fato reconheceu o limite, bem, não posso estabelecer nenhum dogma, nenhuma verdade de fé, mas o caminho é mais ou menos esse. Mas tem coisas que estão certas, firmes, é isso e ponto, tá certo? E o que nós estamos tratando no momento, ou passaremos a tratar agora, é justamente a respeito disso, que está certo, firme, que é o credo, a profissão de fé. Tudo bem? Então, a igreja afirma com todas as letras, em 12 artigos, em que é que ela crê, tá certo? E professa a sua fé, né? E nós, junto de toda a igreja, nós que somos igreja, professamos junto dela em que é que nós cremos, tudo aquilo que é que nós cremos, todos os conteúdos da nossa fé católica, né, solidificados em discussões ao longo de séculos e concílios e mais concílios, né? Então, tudo isso é o que começaremos a ver a partir de então. Mas antes de falar sobre os conteúdos da profissão de fé em si, nós falaremos sobre a frase, né, a profissão do eu creio. Okay? Então, o credo começa com creio em Deus Pai. É uma afirmação categórica de fé pessoal, particular, nossa, em relação a Deus. Tá certo? Em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação ao Espírito Santo, em relação à sua Santa Igreja e algumas verdades propostas pelo ensinamento de Cristo nos Evangelhos. Tá certo? Muito bem, então trataremos de tudo isso, mas antes de tratar sobre esses conteúdos, temos que entender o que é esse eu creio, o que isso significa, tá certo? Então, começaremos com isso hoje, tudo bem? Mas vamos começar aqui então com a nossa oração, de sempre, né? Vamos rezar para a gente poder começar a nossa aula. A partir da nossa oração, então, nós tratamos os conteúdos em si, tá certo? Então, vamos lá, né? Como disse na semana passada, a gente precisa aprender os conteúdos de fé, mas também aprender a rezar, né? Então vamos rezar junto aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, para começar, nós vamos ler então uma afirmação, o primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, ok? O nosso catecismo, o nosso atual catecismo, elaborado pelo Papa São João Paulo II, no número 144, logo no início, né, o catecismo, ambos, né, de São Pio X e esse de São João Paulo II, aqui, né, de seu pontificado, de 94, se eu não estou enganado, foi promulgado esse catecismo, tem basicamente a mesma estrutura, enquanto conteúdo, né? Então, o Catecismo de São Pio X passa pelo credo, depois passa pelos sacramentos, liturgia, vida de oração e vida em Cristo. Oração da igreja e vida em Cristo, igual, né? Assim como o Catecismo aqui de São João Paulo II, são iguais, tá certo? Nesse sentido. A diferença é que esse catecismo, né, esse amarelinho, né, o mais comum e etc., esse aqui, ele é mais, vamos dizer, reflexivo, vamos dizer desse modo, né? Então ele é de fato categórico, ele elabora, né, assim, princípios de fé muito bem definidos, mas ele articula com uma reflexão intelectual a respeito desses conteúdos, tá certo? O que é que eles significam, de onde eles veio, coleta aqui, né? Ele coleta aqui vários concílios, várias afirmações diferentes, compêndios de doutrina, como Denzinger e etc., né? Então, como documentos dos concílios, do Vaticano II, do Vaticano I, de Trento, e assim por diante, né? Dos concílios de Nicéia e Constantinopla, que foram os concílios que elaboraram os artigos de fé do credo niceno-constantinopolitano, e etc., e assim por diante, né? Então, e ele vai refletindo um pouco mais. O Catecismo de São Pio X, ele é um pouco mais categórico, menos reflexivo nesse sentido, né, de conteúdos, mas ele é mais direto ao ponto, e ele funciona a modo dos catecismos antigos, que funcionavam como? Por perguntas e respostas. Então, você pega o Catecismo de São Pio X, ele começa com uma pergunta e ele responde a pergunta. Por exemplo, a pergunta de número 22, né? Que nos ensina o primeiro artigo do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E ele responde: o primeiro artigo do credo ensina-nos que há um só Deus, o qual é Todo-Poderoso, e criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra contém, isto é, todo o universo. Então, veja, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Ele vai derivando cada vez mais para não restar dúvidas a respeito do conteúdo de fé. Enquanto o catecismo, esse amarelinho, né, do pontificado de São João Paulo II, é um pouco mais monográfico, vamos dizer assim, né? Então ele é bem, assim, em estilo um pouco mais livre, né? Ele vai escrevendo de modo redacional, sem parar e etc., né? Não como se estivesse respondendo a perguntas, mas elaborando um texto explicativo a respeito dos artigos de fé. Então, esse Catecismo amarelinho, no número 144, né, o Catecismo da Igreja Católica, tá? No número 144, todas as vezes em que eu disser Catecismo da Igreja Católica, ou o SIC, né, ele aparece citado em livros como SIC, C-I-C, né, e um número, para citar qual é o parágrafo sobre o qual ele está falando. Então, nós falaremos aqui o Catecismo da Igreja Católica, e quando eu falar do outro, eu vou dizer que é o de São Pio X, tá? Vou especificar. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no número 144, diz o seguinte, que obedecer, né, ob audire, na fé, significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Audire, né, ob audire, audire significa ouvir, né? Então, o obedecer tem uma relação com aquilo que se escuta. Então, ob audire, ou seja, a partir do que se ouve, ok? Então, obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Vamos fazer uma pausa aqui, porque essa frase ela é extremamente rica, né? Obedecer livremente, certo? A palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, que é a própria verdade. Vejam bem. Então, veja, quando na nossa experiência de vida, né, todos nós aqui, né, com relação aos nossos pais, ou avós, ou professores, etc., pessoas que têm alguma autoridade sobre nós, ou tiveram alguma autoridade sobre nós ao longo da nossa vida, né, quando essas pessoas de alguma autoridade, né, de que foram imbuídas,
diziam para nós qualquer coisa que fosse para que nós fizéssemos, agíssemos de determinado modo, ou repreendêssemos por agir de um modo não adequado, né, ao ambiente, às ações que aquela determinada situação nos exigia e etc. Então, quando alguma pessoa de autoridade reconhecida por nós nos dizia algo, se fosse uma repreensão, nós imediatamente como que abaixávamos a cabeça, dávamos ouvido àquilo e aquilo gerava em nós quase que imediatamente uma espécie de arrependimento. A minha filha, Tereza, é engraçada porque ela está crescendo, né? Então, tem 1 ano e 3 meses, tá indo para... Tem 1 ano e 4 meses exatamente hoje, inclusive, na verdade, né? 1 ano e 4 meses, ontem, 1 ano e 4 meses ontem, dia 6 de fevereiro, fez 1 ano e 4 meses, ela nasceu dia 6 de outubro. Então, muito bem, 1 ano e 4 meses, quando nós a repreendemos, e ela sabe que ela está errada de fato, falamos com uma voz um pouco mais grossa, ela imediatamente faz uma cara de pena, um bico do tamanho do mundo, não é isso? Crianças fazem isso. E ela se põe a chorar e busca o colo. Veja, nós, enquanto adultos, tá certo? Experimentamos o arrependimento de um modo diverso, não é isso? Como é que funciona o arrependimento para nós já crescidos? O arrependimento para nós que já crescemos funciona do seguinte modo: nós fazemos algo e depois de fazê-lo, quando a poeira baixa, vamos dizer assim, né? Ou seja, quando os ânimos se acalmam, quando os afetos calam, né? A situação passa, nós olhamos para trás e acho que não foi bom isso que eu fiz. Ou seja, perceba, a cada ação que nós fazemos, intuitivamente, né, ou intelectualmente, nós sabemos que há um fim próprio exigido por aquela ação. Ou seja, há algo que aquela ação busca como resultado necessariamente. Quando nós terminamos de fazê-la, se atingimos o seu fim, aquela ação passa despreocupada, ou gerando o prazer honesto, buscado por aquela ação mesmo, né? Uma alegria, né? Honestamente encontrada por aquela ação ter sido bem feita. Quando nós agimos mal, quando nós erramos o alvo, né? Quando nós pecamos, como diz aquela palavra grega, hamartia, né? Hamartia, né? É um termo grego que significa errar o alvo, ok? E esse é o termo utilizado no Novo Testamento, sobretudo por São Paulo Apóstolo, para falar sobre o pecado, errar o alvo, ou seja, quando a minha ação ela não condiz com a sua finalidade, ela não atinge o alvo, ela não vai para o bem, né, ao qual ela deveria se dirigir. Quando eu a termino de algum modo, quando eu olho para trás, eu sinto um remorso, intuitivamente, porque isso fere a natureza humana, e intelectualmente, quando eu sei, quando eu conheço a verdade, olho para aquela situação e reconheço que eu virei as costas para a verdade, para o bem, e agi mal. Quando isso acontece, eu me arrependo. É assim ou não é? Quando nós fazemos um exame de consciência antes da confissão, é mais ou menos esse o processo. Eu olho para as minhas ações, reconheço naquelas ações que não foram coerentes com o seu fim, que não foram condizentes com os objetivos que ela deveria alcançar, né? E eu me arrependo. Eu me, né, contristo, eu me, como que, né, me lamento. Puxa, eu agi mal. Busco confessionário e etc, né? Se pecado mortal, se venial também, as almas mais perfeitas buscam também, né? O confessionário para confessá-los, etc. Muito bem. Então, veja, quando criança, esse processo do arrependimento, ele não virá de uma voz interior, ele não virá de uma autoanálise, ele não virá de um exame de consciência, ele não virá de um olhar para dentro de si e, puxa, eu agi mal. Quando criança, o que faz a contrição acontecer é a voz dos pais, a repreensão paterna, a repreensão materna, é um não, é um olhar
Entende? É um segurar firme no braço, na mão, né? Não para machucar, evidentemente, né? Mas um tomar na mão e não vai. Né? Vai ficar aqui, ponto. Então, toda essa realidade faz com que a criança se arrependa de algum modo. Sinta uma espécie de contrição, porque é uma força externa a ela que a impede. Então, esse é o princípio da contrição, da formação da contrição, do arrependimento, né? Muito bem. Enquanto dado revelado, né? Por que eu dei essa imagem? Enquanto um dado revelado, quando Deus mostra para nós as verdades sobre si mesmo, conta para cada um de nós quem é que ele é através da revelação, né? Vou dizer já o que é revelação. Quando ele se mostra na revelação, o que ele espera de nós é que nós olhemos para ele nesse momento desse mesmo modo como a minha filha olha para mim. Como nós, quando éramos crianças, olhávamos para os nossos pais, para a autoridade que nos repreendia. Sentindo essa contrição porque fez mal, porque alguém lhe disse que aquilo é mal e não deveria ter sido feito. Mas olhando para Deus, reconhecendo que aquilo é verdadeiro porque é Deus quem diz. Ou seja, para obedecer, para ter fé, é necessário atribuir certa autoridade em Deus. Ok? E para fazer tal coisa é necessário dar um passo atrás e dizer o seguinte, olha, percebe só. Deus, ele é, tá certo, o criador de todas as coisas, o criador de toda a realidade, o criador do mundo, né? Nós vamos trabalhar mais a pessoa divina na semana que vem, né? Quem é Deus na semana que vem, divindade na semana que vem, na próxima aula. Mas, já introduzindo-os no assunto, olha, veja, a pessoa divina, ele é, né, um ser incriado, eterno, espiritual, portanto não material, não corruptível, não contingente, certo? Não acidental, de modo algum. Absolutamente necessário, porque não é acidental, ok? Princípio e causa de todas as coisas, né? E, enfim, e que além de tudo é pessoal, ou seja, relacional, não simplesmente, tá certo, um criador que abandona a sua criação, tá certo, a si mesma, né, mas que permanece com ela, cuida, protege, provê, como um pai. E nós falaremos disso nas semanas subsequentes, né? Muito bem, não na próxima, na outra, falaremos da paternidade divina. Então veja, Deus cria e permanece com a sua criação, está com a sua criação, sobretudo com o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança e deve estar junto de Deus, né? Semana que vem, então, nós daremos uma pincelada a respeito do homem, das criaturas angélicas, etc., porque falaremos sobre a onipotência divina que cria o céu e a terra, né? Então, atenção. Tudo isso, né, deve fazer com que nós olhemos para Deus, por ser Ele eterno, ou seja, sem início e sem um fim, por ser Ele absolutamente bom, ou seja, não ausentar-se de modo algum da bondade, porque Ele próprio é a bondade, porque Ele próprio é bom, porque Ele próprio é o bem, né? Melhor dizendo, Ele próprio é o bem, né? Ele não pode como que ausentar-se de si mesmo. Isso seria absurdo, portanto não pode haver em Deus nenhuma maldade. Por ser Ele mesmo a verdade, a própria verdade, Ele não pode contradizer-se, tá certo? Veja, São Tomás de Aquino diz, né, que é mais fácil conhecer a Deus por aquilo que Ele não é do que por aquilo que Ele é. E por uma razão muito simples, né? Deus, Ele não pode contradizer-se, tá certo? Se é dito que Ele é amor, Ele não pode de modo algum odiar, usar, vingar-se do modo próprio da coisa, agir de um modo afetivo, impulsivo e etc, né? Se Deus é a verdade, Ele não pode contradizer-se nisso, Ele não pode mentir, Ele não pode sair desse campo que é a verdade dele mesmo, Ele não pode contradizer-se, percebe? Se Deus cria as coisas desse modo, se Deus faz as coisas de um determinado modo, se Deus é de um determinado modo, Ele não pode não sê-lo, Ele não pode agir de um outro modo, né? O princípio de identidade, né? Do qual falava Aristóteles na sua lógica e também na metafísica, né? Então, o princípio de identidade, uma coisa
uma coisa é, tá certo? E não pode, enfim, né? E não pode não ser, né? Então, é aquilo que ele é, entende? Não dá para ser uma outra coisa, de um outro modo, né? Esse é o mesmo aspecto, né? E aí a gente entra no segundo princípio, né? O princípio da não contradição. Algo não pode ser e não ser do mesmo modo, sob o mesmo aspecto. Esse princípio de não contradição é fundamental aqui. Deus não pode ser e não ser a verdade, tá certo? Porque isso contradiz, né? É uma contradição evidente. Então, se Deus é a verdade, ele deve ser visto como sendo o autor de toda a verdade e princípio de toda a verdade. Portanto, tudo que ele diz, tudo que ele mostra, tudo que ele revela é necessariamente passível de fé, passível de obediência na fé, ou seja, audire, ouvir, tá certo? Ouvir para agir em conformidade com isso que se ouve. Isso é obediência, né? Isso é obediência. Ouvir aquilo que a autoridade lhe diz para que seja feito e agir em conformidade com aquilo que a autoridade lhe diz para que seja feito. Essa é a obediência segundo a fé, tá certo? Essa é a obediência segundo a fé. Mas o que é a fé propriamente dita, né? Então, veja bem, antes de falar sobre a fé propriamente dita, espero que até aqui estejam entendendo. Se não, coloquem, como eu disse já, coloquem aí nos comentários, escrevam nos comentários todas as dúvidas, tá? Encham aí, deixem os comentários recheados de perguntas para a gente poder responder na próxima aula, tá? Então vejam. O que é a fé propriamente dita, né? Então, antes de falar sobre a fé, nós precisamos entender o que é o homem, tá? Existem dois aspectos a respeito do homem aqui. Duas dimensões que se destacam, né? E que não podem ser confundidas quando nós falamos sobre fé, tá? Vamos misturar um pouco de neurologia aqui, né? Neurociência aqui. Veja, primeiro, antropologia atomista, né? O homem, ele é como que tridimensional. Então, ele tem uma alma vegetativa, uma alma sensitiva e uma alma intelectiva. Ou seja, ele é biofísico, ele é, né, um ser psíquico e ele é espiritual, tá? Então, nós temos um corpo, nós temos uma alma, como de São Paulo, e nós temos um espírito, né? Então, essas três dimensões compõem o que é o homem. Elas não são divididas, tá certo? Num sentido estrito e absoluto, certo? De que cada uma delas tem o seu devido lugar e jamais se tocam, de modo algum, né? Javier Zubiri, um filósofo espanhol, né? Teólogo, filósofo espanhol no século passado, diz o seguinte, que o homem é um ser de inteligência senciente, o que significa que a sua inteligência, que é uma faculdade intelectiva, uma faculdade espiritual, perpassa, uma faculdade da alma intelectiva, né, uma faculdade espiritual, perpassa por tudo aquilo que ele é. Ou seja, veja, São Tomás de Aquino dizia, né, que quando nós subimos de uma alma, ou seja, de um princípio vital para outro, o princípio vital, né, o princípio de vida, o princípio de movimento vegetativo para o sensitivo, nós não perdemos o que está embaixo, mas o que está em cima abrange. E passamos para o espiritual não se desvincula do que está embaixo, mas ele abrange, ou seja, né, o vegetativo que se nutre, cresce e reproduz, não está desvinculado do sensitivo, certo? Que possui os 5 sentidos, o sentido comum, a cogitativa, o apetite concupiscível, irascível, memória sensitiva e a imaginação. Essas faculdades sensitivas, elas não como que se abstêm, tá certo? Daquilo que é biofísico, daquilo que é vegetativo, mas abrangem essa realidade. Tanto que nos seres de alma sensitiva nós vemos uma modificação corpórea, uma modificação biofísica. Percebam, alma vegetativa, sobretudo plantas. Princípio vital vegetativo. Cresce, se nutre e se reproduz. As plantas são assim, né? Nós vemos ali as plantas estando num único e mesmo lugar ao longo de toda a sua vida, crescendo ali, reproduzindo-se ali através da produção do pólen, do que quer que seja, né? Que seja das sementes, né? O que quer que seja, né? Para aquela determinada planta, o seu princípio reprodutor. E se nutrindo através da fotossíntese ali, né? Através da respiração, do oxigênio, do carbono,
né, da luz solar, da água do solo, dos nutrientes do solo e etc e tal, né? O que ela faz é nutrir-se, crescer e reproduzir-se. Quando nós passamos para os animais que têm uma alma sensitiva, nós vemos neles crescimento, reprodução e nutrição, mas como ele é maior, ele tem uma alma sensitiva, a alma sensitiva abrange, então, o seu crescer, nutrir-se e reproduzir-se submete às faculdades sensitivas e a uma modificação biofísica. Ele não fica mais plantado num determinado lugar, mas ele se move. Ele tem visão, ele tem audição, ele tem tato, ele tem olfato, ele tem paladar. Então, a constituição física dos animais se moldam de tal modo que correspondam àquilo que há de mais elevado nele, que é a alma sensitiva. O ser humano do mesmo modo, então ele já tem um corpo modificado por ocasião da alma sensitiva, então as suas faculdades sensitivas, elas são permeadas pelas faculdades intelectuais, sobretudo pelas faculdades espirituais, né, da alma intelectiva, sobretudo a inteligência, que permeiam todo o seu ser, elevando o ser ao espírito, entende? Elevando o homem, todo ele, em sensitivo e vegetativo, ao espírito, ao espiritual, subordinando a ele, devendo seguir ao espírito, né, e caminhando segundo as faculdades espirituais. Tudo bem? Acredito que tenha ficado claro. Se não ficou, coloquem nas perguntas aí que nós vamos respondendo ao longo do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as faculdades espirituais, elas são, sobretudo, duas, né? Santo Tomás de Aquino elenca duas: inteligência e vontade. Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval elencam três: inteligência, vontade e memória intelectiva. As confissões de Santo Agostinho são, né, um trabalho de formular, tá certo? A partir de um autoexame, o que é a memória intelectiva, né? Mas, muito bem, não vamos tratar disso aqui agora, né? De uma discussão antropológico-filosófica aqui agora. O fato é que, se duas ou três, as faculdades espirituais são essas: inteligência, vontade e podemos acrescentar a memória intelectiva. Mas, atenção, a alma não é chamada de alma intelectiva à toa. O princípio motor, tá certo? É o princípio de movimento pelo qual, né, move-se esse ser dotado de espírito é a inteligência. A vontade é chamada, na antropologia tomista, em São Tomás de Aquino, de apetite intelectivo. Ela quer o bem, mostrado pela inteligência como um verdadeiro bem. Entendeu? Ótimo. Então, a inteligência tem a função de conduzir o homem em todas as suas ações, reflexões, tá certo? Todas as suas virtudes práticas, em todas as suas virtudes intelectuais, enfim, tudo aquilo que permeia a vida do homem é conduzido, é guiado pela inteligência, né? A inteligência é como a luz que ilumina, tá certo? Que ilumina a noite em que o homem caminha, ok? Então, a inteligência é uma luz interior do homem que faz com que ele veja a verdade e através dela conduza toda a sua vida. Tudo bem? Então, o princípio é a faculdade que deseja contemplar a verdade para que a partir dela, para que a partir da verdade o homem possa agir, conduzir-se, caminhar. Certo? Beleza? Muito bem. A inteligência, como eu disse agora, ela deseja, ela quer ver, ela quer conhecer o quê? A verdade. A verdade é aquilo que a inteligência deseja, aquilo que a inteligência quer conhecer. Tudo bem? Esse interlegere, esse ler dentro, esse conhecer a essência das coisas, né? Que é a potência intelectiva, que é a ação propriamente intelectual, né? Quer conhecer a verdade das coisas, quer saber o que é verdadeiro, o que é falso, né? Por contradição, né? Ou seja, se algo é verdadeiro, aquilo que é falso é o que se contradiz, né? É o seu oposto. Então, a inteligência quer conhecer a verdade. Seu objeto próprio é a verdade. É o conhecimento das coisas, tá
tá certo? Tendo em vista a verdade. Muito bem. Porém, o homem, tá certo? É um ser limitado. É criado num determinado momento e, portanto, é finito. Ou seja, ele começa e ele termina. Ele tem uma espécie de limite. Algo que faz com que ele não consiga abranger tudo de modo absoluto. Ok? Há uma potência interna no homem que faz com que ele consiga conhecer toda a realidade material. É possível abranger toda a realidade material com o intelecto humano. Tudo aquilo que está aqui à nossa volta. Por quê? Porque tudo aquilo que é material é finito, é limitado necessariamente. Então o homem consegue abranger essa realidade. Por isso ciências biológicas, físicas, astronômicas e blá blá blá. Tudo isso pode ser conhecido pelo homem. Tá certo? Por quê? Porque também finito. Porque também é finito. Tem um fim, né? Tem uma espécie, algo que nós poderíamos chamar de um contorno, de um limite estabelecido, né? Agora, aquelas coisas que são chamadas eternas, o homem não pode conhecer por si só. Veja, São Pio X, no seu catecismo, diz que a fé em Deus, tá certo? Né? Só para eu citar aqui para vocês a questão, né? O parágrafo exato aqui, né? Aqui, ele diz o seguinte, né? Crer em Deus, ele né? É razoável, tá certo? Crer em Deus, ele é algo, né? Possível, tá certo? Ele é necessário, na verdade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a razão nos atesta, tá certo? A razão nos atesta, de algum modo, a existência de Deus. E, em segundo lugar, porque a revelação nolo confirma. Então, crer em Deus é bom e justo. Por quê? Porque nós conseguimos alcançar pela razão, de algum modo, né, a existência divina. Mas, tá certo? Mas a revelação atesta a existência de Deus por uma autoamostra, vamos dizer assim, né? Por Deus se achegar a nós, por Deus vir até nós. Vejam bem, como é que a razão chega a Deus? Nós vamos trabalhar isso sobretudo na semana que vem, né? Através da ciência metafísica, ok? Sobretudo através da ciência metafísica, que analisa, sobretudo, né, que estuda, sobretudo, o ser, né, e as causas de toda a realidade, enquanto causas imateriais, né? Então, a existência divina pode ser atestada pela razão humana por uma reflexão simples, né? Veremos semana que vem, eu não vou elaborar os argumentos agora, nós veremos as 5 vias, né, de Santo Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, né, 5 demonstrações de São Tomás da existência de Deus na semana que vem, né? Mas basta nos dizer que a razão pode chegar até a conclusão de que Deus de fato existe, certo? De diversos modos, pela ciência metafísica e por algo que não existe ainda uma ciência passível de confirmar, que são os milagres, passíveis de estudar, né, esse objeto específico, que são os milagres. Então, os milagres nos atestam também a existência de Deus. Por quê? Porque os milagres são, os milagres são uma amostra inegável da interferência divina na realidade material. Então, é impossível dizer que não houve uma interferência divina, por exemplo, né, no milagre da moça que não tinha pupilas e São Padre Pio rezou por ela e ela passou a enxergar. Sem pupilas. Não é que Deus pegou ali e fez uma pupila para ela onde ela não tinha. Tipo, não tem pupila. O mecanismo ocular pelo qual as informações sensíveis entram a modo de imagem, tá certo? Né? Entram a modo de imagem do ser humano, ela não tinha esse mecanismo. E ela passou a enxergar mesmo não tendo.
Isso é uma ação miraculosa, evidente. Ou seja, Deus existe, só pode existir. Tá? Deus só pode existir. Né? Deus só pode existir. Tá? Então, muito bem. Então, a existência divina pode ser atestada pela razão e pelo testemunho da fé mesmo, dos milagres, né? Pelo testemunho dos milagres, perdão. Testemunho dos milagres. Mas o conhecimento pessoal e íntimo de Deus, ele só é possível a partir da revelação. A partir do momento em que Deus se dá a conhecer. Atenção, né? Uma comparação um pouco mais baixa, mas que ainda assim é possível de ser feita aqui, né? Baixa não no sentido de imoral, mas não tão digna quanto o ser divino, mas que mostra para nós algo aqui que tem um certo valor, né? Um valor bastante grande, que é o seguinte: quando nós conhecemos uma pessoa, né, uma nova pessoa, um novo ser humano, esse ser humano ele precisa de algum modo permitir que nós conversemos com ele, do tipo, permitir que nós entremos em sua intimidade. É por isso que se fala de bons amigos, né, de pessoas que são de fato íntimas, de pessoas que são mesmo assim próximas, de jantar em casa, entrar em casa para jantar, para sentar à mesa. Vai na minha casa, me visita, vamos lá jantar para a gente conversar e tal. Por que isso é tão forte? Porque você está permitindo que a pessoa entre na intimidade do teu lar. Você está permitindo que essa pessoa conheça a tua intimidade, o que você é na tua casa, no lugar mais íntimo que você pode possuir, veja. Né? No lugar onde você fica descalço, onde você toma banho, onde você dorme, onde você come, né? Onde você, tá certo? Faz ali as tuas necessidades, onde você corta a unha, entende? Escova os teus dentes diariamente, onde você se senta ali no sofá, onde você é você do modo mais puro, a tua intimidade, a tua casa. Chamar uma pessoa para comer em casa é atraí-la para a sua intimidade, né? Então, é um símbolo, né? Então veja, quando nós chegamos nesse nível de proximidade, do atrair a pessoa para casa, para convivência, para estar perto, para estar junto, o que acontece aqui? Acontece que essa proximidade gera um conhecimento do outro. Antes dessa proximidade objetiva, o que você tem? Uma noção, um saber que aquele ser existe. Bom, ele existe. É uma pessoa. Fulano de tal existe, né? Eu sei que você que está me assistindo existe, né? Eu sei que você que está me assistindo existe. Tudo bem? Eu sei que você que está me assistindo existe. Você sabe que eu, a quem você assiste, existe. Tudo bem? Eu existo. Tá certo? Você sabe que eu existo. Você está me vendo aqui. Isso é testado pela tua experiência de vida, pela tua experiência, né? Muito bem. Agora veja, eu não sou inteligência artificial, sou de verdade, tá legal? Então, você tá vendo, tá sabendo que eu existo. Eu tô atestando aqui, né? Eu posso fazer a provazinha lá do site do Google e provar que eu não sou um robô, tá? Assinalar todos os semáforos lá, tá certo? Então veja, eu existo. Mas você não pode dizer que você conhece a mim, a não ser que você seja meu amigo, né? Tá? A não ser que você que esteja me assistindo aí seja meu amigo, seja meu parente, seja minha avó. Minha avó me assiste aqui de vez em quando, né, vó? A não ser que você seja minha avó, minha tia, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa também, toda minha família que me vê aqui, os meus amigos, né? Ou alguns alunos mais próximos, né? A Juju estava semana passada, não sei se está vendo esta aula também, mas a não ser que você seja próximo, né? Você não pode dizer que você me conhece. Você imagina algo a respeito de mim, mas você não está na minha intimidade. Percebe ou não? Então, esse é o limite do conhecimento da pessoa. Para que uma pessoa conheça a outra, é necessário relação. Ok? Um relacionamento, uma convivência, uma troca de ideias, uma conversa, uma apresentação,
um contar histórias, um rir junto, um chorar junto, um comer junto. Entende ou não? Tudo isso é necessário. E Deus sabe disso. Afinal de contas, foi Ele quem criou assim. Afinal de contas, Ele é assim. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Percebe? Criando-nos a sua imagem, Ele faz com que nós tenhamos esse mesmo aspecto presente nele. Precisamos de uma relação para conhecer. Deus, para ser conhecido, precisa relacionar-se. Como Ele faz isso? Revelação. Ok? Deus se dá a conhecer, íntima e pessoalmente. A revelação é o lugar onde nós conhecemos quem é Deus, qual a sua vontade para o homem, como entrar em comunhão e intimidade com esse Deus e como, através disso, realizar na própria vida a vontade desse Deus. Entendeu ou não? Tudo isso é dado revelado. Isso acontece de dois modos, ok? Dois modos distintos, tá? Primeiro, na pessoa de Deus Pai, tá certo? Primeiro na pessoa de Deus Pai, tá? Depois, na pessoa de Deus Filho. O Antigo Testamento está recheado de pessoas relacionando-se com Deus Pai e mostrando quem Ele é, qual a sua vontade, para onde Ele deseja que o povo caminhe. Entende ou não? E no Novo Testamento, na plenitude da revelação. Por que plenitude da revelação? Porque, veja, o ser humano, me acompanha, hein? Porque o ser humano tem um modo muito específico de conhecer, né? É necessário que para o ser humano conhecer, ele veja, ele ouça materialmente os conteúdos a serem conhecidos, certo? E ele emita juízos sobre isso, ele conceitue tudo isso, ele fale sobre isso, ok? Ele opine sobre isso, ele discorra sobre isso, ele pense sobre isso, tá certo? Até ele alcançar aquilo que nós chamamos de verdade, tá certo? Uma correspondência entre aquilo que se vê e aquilo que se pensa, né? Entre aquilo que o homem conheceu, aquilo que o homem conceituou e aquilo que ele está vendo. Isto é uma câmera, por exemplo. Tudo bem? Entendeu ou não? Ótimo. Então veja. Deus, quando Ele, na plenitude dos tempos, né, Ele se revela plenamente na pessoa do Filho, em nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece, né, nós chamamos de plenitude da revelação, porque o que acontece é que Deus se faz ver materialmente através de seu Filho Jesus Cristo. Ele se dá a conhecer, Ele se dá a contemplar, Ele se dá a ver em Cristo, o seu rosto, em Cristo, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de enxergá-lo em toda a sua essência, com toda a sua vontade, de modo a Ele mesmo nos explicar, não mais através dos doutores da lei que estudavam as suas leis, não mais através da interpretação dos profetas, mas através dele mesmo, que se encarnou e fala conosco sobre o que é que Ele estava dizendo, e o que é que dizia respeito a Ele no Antigo Testamento, a Ele Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Por isso, plenitude da revelação. Veja, quando Cristo, no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, se encontra com os discípulos de Emaús e fala, olha, lá em Moisés, na lei, isso aqui falava sobre mim, lá nos profetas, isso aqui falava sobre mim, ele está dizendo, olha, tudo isso que eu inspirei, né? Eu, Deus, né? Não eu, segunda pessoa Cristo, né? Eu, Deus, eu, a divindade, a unidade divina, tudo que eu inspirei aos hagiógrafos, aos escritores sagrados, que escrevessem sobre mim os acontecimentos lá no Antigo Testamento, ok? Lá no Antigo Testamento, eu fiz para falar de mim, segunda pessoa de Cristo, aqui nessa encarnação, nesse momento, para que vocês me conhecessem quando eu me encarnassem para a salvação de vocês.
levando em consideração que eu haveria de morrer e ressuscitar. Está tudo lá atrás. Eu falei sobre tudo isso. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Então o Pai fala sobre o Filho através do Espírito Santo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a mesma coisa. Né? O Espírito inspira para que o Filho seja mostrado. E consequentemente o Pai. Quem me vê, ao Pai vê. Diz o Cristo, né? Quando os discípulos pedem, né? São João, mostra-nos o Pai. Tanto tempo estás comigo e ainda não entendeste? Quem me vê, vê o Pai. Né? E São João, no seu prólogo, no versículo 18, ninguém jamais viu o Pai, mas o Cristo que está no seio do Pai, Jesus Cristo que está no seio do Pai, Ele mesmo nos deu a conhecer. O Cristo revela o Pai. Olhar para a face de Cristo, contemplar o Cristo é ver o Pai. Isso é feito de dois modos, nós vimos na semana passada. Sagrada Escritura e tradição. Tudo bem? Deus se revela do modo mais perfeito, né? Segundo as capacidades humanas de conhecê-lo. Mas o ser humano possui uma condição. A condição do ser humano é o pecado original. É o rompimento, é essa quebra interior que o homem tem em si e que faz com que ele não seja capaz de contemplar as verdades eternas do modo mais pleno e perfeito possível, que faz com que ele não seja capaz de ver, né? Faz com que ele não seja capaz de ver com perfeição aquilo que Deus lhe está mostrando, né? Aquilo sobre o que Deus fala, né? Aquilo que Deus fala sobre si mesmo, tá certo? O homem não tem essa capacidade, né? Veja, é difícil para o homem, a partir do pecado original, percebam, né? Me acompanhem. É difícil para o homem, né? Depois do pecado original, conhecer a verdade sobre as coisas aqui no mundo, né? Vocês perdoem que aqui tá calor a beça. Tô suando. Então, é difícil para o homem conhecer as coisas materiais com sua inteligência, tá certo? Do modo como se deve. As coisas são facilmente passíveis de confusão. Vide as ideologias. São arquitetadas por uma mente demoníaca, sem dúvida alguma, né? Mas o ser humano ainda assim segue. Por quê? Porque a verdade não é vista claramente pelo homem. Ele precisa de tempo, ele precisa de pensar, ele precisa de ser ensinado, ele precisa aprender a verdade. Precisa aprender a verdade. Ok? Então veja, Deus olha para essa realidade e diz o seguinte, olha, para que o homem conheça as verdades eternas, não basta a inteligência. Para que o homem conheça as verdades eternas, perdão, soluço. Para que o homem conheça as verdades eternas, não basta o seu intelecto. É preciso aprimorar a inteligência, é preciso que a inteligência receba um dom infuso, um dom colocado lá por mim, para que ela consiga apreender, tá certo? Os conteúdos revelados. Para que o homem me conheça, é necessário algo, é necessário que eu dê algo a ele para que ele saiba quem eu sou. É a isto que nós chamamos de fé. A fé é uma virtude teologal dada por Deus a nós, colocada por Deus em nós, que aprimora a inteligência, que aprimora o nosso intelecto, a nossa inteligência, para que nós sejamos capazes de conhecer as verdades eternas, reveladas por Deus a nós, tá certo? Reveladas por Deus a nós, e compreendê-las, né? Enxergá-las, vê-las, conhecê-las e compreendê-las. Isso é a fé. Isso é a virtude teologal da fé. O conhecimento, a possibilidade do conhecimento das verdades eternas. E é Deus quem dá. O padre Garrigou Lagrange, em As Três Idades da Vida Interior, falando sobre a fé, diz que por ela ser um dom, nós não temos que exercitá-la, nós devemos pedi-la. Em primeiro lugar, hein? Em primeiro lugar. Porque Deus dá a quem quer.
Ele diz, não é incomum, por exemplo, um homem que tenta de crer, é intelectualmente formado, quer crer, quer acreditar, não consegue, mas num determinado momento, fazendo uma coisa assim, trivial, poderíamos dizer, né? Escreve o padre Garrigou-Lagrange, uma coisa trivial, como lavar a louça, ajeitar a casa, ele tem um estalo, né? Eu creio. Puxa, eu finalmente creio. Porque é Deus quem dá, quando Ele quer, a quem quer e como quer. Deus quer dar a todo mundo. Deus quer dar a todo mundo. Mas Ele precisa, e aí nós entramos na segunda parte, é encontrar um coração disposto, que é um coração obediente, um coração que ob audire, um coração que sabe escutar para seguir. Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? Um coração que reconhece a autoridade divina de verdade e quer agir em conformidade com essa verdade. Nesse mesmo número 144 do Catecismo da Igreja Católica, ele diz que o maior exemplo de fé é Abraão. Ora, se nós analisarmos a vida de Abraão, nós veremos o seguinte, né? Vamos olhar sobretudo para aquele episódio do capítulo 22 do livro do Gênesis, em que Abraão, né, é chamado por Deus, né, recebe um pedido de Deus. Para quê? Para que ele sacrifique seu filho único, Isaque. Abraão olha para aquela situação e diz, meu Deus, meu filho, meu único, Isaque. Sim, farei. Ponto. É isso. Entende ou não? Abraão não se lamenta, Abraão não chora, Abraão não ajoelha, Abraão não reza, Abraão não reclama com Deus, dizendo, meu Deus, o Senhor vai me tirar meu único filho. Abraão levanta, chama os servos, né? Pede para que ajeitem ali, né? Preparem o jumento, prepara as bagagens, a lenha, o cutelo, o fogo, o filho, e vai. E vai. Presta atenção. Abraão escuta a voz de Deus e ele faz aquilo que Deus lhe pede. Isso é fé. Isso é audire, ouvir para cumprir. Sendo Deus bom, né, Ele não pode nos dar coisas más. Lá no capítulo 7 de São Lucas nós vemos Jesus dizendo justamente isso, né? Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus que está nos céus não vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Percebe? Se nós que somos maus, que temos tendências más, que de vez em quando fazemos o mal, ainda assim damos aos nossos filhos, né, o ovo quando ele pede, o pão quando ele pede, né, o peixe quando ele pede, e não um escorpião, e não uma serpente, e não uma pedra. Quanto mais Deus, entende? Que nos ama de todo o seu coração, nos quer o bem, quanto mais Ele nos quererá o bem. Percebe? Abraão olha para isso e diz, eu vou fazer. E vai e faz. E vai e faz. O anjo segura a mão de Abraão, não o deixa fazer e diz, Deus percebeu que de fato tens fé, né? Que de fato é Ele quem está em primeiro lugar. Que de fato você não o negou teu filho único, que foi dado por Ele mesmo. Foi dado por Deus mesmo. Percebe? Abraão oferta. O anjo segura, diz que Deus reconhece e prepara um carneiro para ser sacrificado. Ok? No lugar de Isaque. Essa é uma atitude de fé. Olhar para o dado revelado, olhar para aquilo que Deus quer que nós façamos e responder positivamente. A fé, ela não é puramente passiva, vamos dizer assim.
Existe uma dupla dimensão da fé. Uma dimensão passiva e uma dimensão ativa. Nós ouvimos de Deus aquilo que Ele quer para nós, Deus nos conta aquilo que Ele quer, Deus se revela a nós, diz quem Ele é, mas nós precisamos também responder a isso, responder ao chamado, responder ao dado revelado, esforçar-nos para conhecer a Deus, esforçar-nos para agir em conformidade com aquilo que Deus quer que nós hajamos, tá certo? Agir em conformidade com aquilo que Deus quer, né, que nós façamos, do modo como Ele quer que nós hajamos. Tudo bem? Veja, a fé então, ela tem essa dimensão de recebimento de um dom que Deus nos concede para que nós consigamos crer e conhecer as verdades reveladas a respeito dele mesmo, e, num segundo momento, abraçar tudo isso e viver em conformidade com isso aí. Esta é a parte ativa da fé. A ação conforme aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos chama. O esforço para conhecê-lo, o esforço para servi-lo, o esforço para amá-lo. E o esforço por viver uma vida virtuosa de acordo com a lei divina. A lei natural, que foi, né, selada em nossos corações pelo próprio Deus quando nos criou, mas tudo isso deve estar presente na fé. A fé é um dom, mas a fé é também uma resposta que nós devemos dar e afirmar. Eu creio. E quando eu creio, eu me comprometo com isso que eu estou crendo. Não é pura e simplesmente estou acreditando, legal, Deus existe, maravilhoso, tá maravilhoso, Deus existe lá, né? Deus lá e eu cá. Não, não é assim que funciona. A fé é um compromisso. Eu creio, então eu me comprometo com as minhas obrigações de fé, com as minhas obrigações religiosas. Eu me comprometo a viver de acordo com aquilo que a igreja está me dizendo para que eu viva, para que eu faça. Crer não é só afirmar a existência. Crer é conformar a própria vida a Deus. Percebe? Conformar a própria vida a Deus. Se, tá certo? Se eu afirmo crer numa coisa, mas vivo de um modo diverso a esta coisa, o que vai acontecer necessariamente com aquilo que eu estou afirmando crer é que isso aqui vai mudar, isso vai cair por terra e tornar-se outra coisa. Tá certo? Isto aqui, acontece que isso vai ser engolido pelo modo como eu vivo, pelo modo como eu ajo, por aquilo a que me conformo, vai engolir isso aqui e vai gerar uma nova crença. Uma nova crença. É isso que acontece com as ideologias comunistas, liberais, feministas. É isso que acontece com essas malditas teologias que estão entrando na igreja, né? Teologia feminista, teologia da libertação, tá certo? Teologia da prosperidade. Todas essas coisas, elas surgem como uma perversão da fé verdadeira e autêntica. Tá certo? Que, como diz, né, o Papa Bento XVI, quando ele escreve sobre a teologia da libertação, tomam um aspecto de verdade da doutrina e pervertem todo o resto a partir daquele princípio verdadeiro. Percebe? Daquele princípio verdadeiro. A teologia da prosperidade com o tema da eleição, a teologia da libertação com o tema da pobreza, a teologia feminista com o tema da mulher, percebe? Com o tema do ser mulher, mas todas elas tomam um aspecto da fé, de algo que é caro para a fé, e subvertem, pervertem todo o resto, a partir de um princípio ideológico. Percebe? Tentando de, no fundo, fazer com que a prática seja de um determinado modo, tá certo? Que é ausente, sem dúvida alguma, do que se afirma crer, para com o tempo fazer com que a fé seja o quê? Mudada. Gerada para ser uma outra coisa. Então é por isso que nós precisamos ter muito forte, muito presente isso aqui. A fé, ela tem dois aspectos, duas dimensões complementares que não podem ser separadas. Uma dimensão passiva e uma dimensão ativa. Nós recebemos de Deus um dom, por isso cremos,
Mas nós precisamos, porque somos livres, conformar-nos a isso aí que Deus nos revela, que Deus nos concede como dom para agir em conformidade com o que nós estamos afirmando crer. Tudo bem? Então, o ato de fé é necessário. O ato de crer, que conforma a nossa vida com aquilo que Deus revela, é necessário. É um princípio da fé católica, para que nós então afirmemos todos os 12 artigos da nossa profissão de fé, do nosso credo. Tudo bem? Que nós passaremos a ver na próxima semana. Muito obrigado até aqui, espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Tá? De novo, comentem todas as dúvidas, porque não está ao vivo, então comentem tudo, tá? Comentem tudo que vocês tiverem aí de questões, eu vou anotar todas as perguntas e na próxima aula nós vamos ao vivo responder, tá? Semana que vem estaremos ao vivo, né? Inadiavelmente às 7 horas da noite, de quarta-feira, com a nossa, então, terceira aula de catequese. Muito obrigado a você que esteve até aqui, né? Você que me acompanhou até aqui. Espero de fato que esteja ajudando, espero mesmo que esteja ajudando. Que Deus abençoe, né? Sigamos juntos aqui tentando de aprofundar os conteúdos de nossa fé, crer do modo como a igreja nos ensina e quer que nós creiamos, tá bom? Deus abençoe. Vamos fazer a nossa oração final e aí nós estamos liberados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Fiquem com Deus. Deus abençoe. A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.